E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Então, pessoal, para a aula de hoje, nós vamos desenvolver os conceitos de belo e sublime, de acordo com o filósofo Immanuel Kant. Para começarmos, seria interessante a gente se perguntar, afinal, a beleza e o gosto são objetivos ou subjetivos? Para nós, modernos, a resposta pode parecer simples, pois hoje é muito comum a gente definir o belo e o gosto como algo particular, algo pessoal, subjetivo. Mas nem sempre foi assim, né? Para os gregos antigos, por exemplo, o belo era algo objetivo, pois estava ali ligado a tudo aquilo que estivesse, em sua ordem cósmica, ou seja, o belo estava na própria natureza, no cosmos, né? E todos conseguiriam definir o belo de uma forma objetiva. E na Idade Média, o belo continuou sendo algo definido de modo objetivo, porque o belo era identificado com Deus e toda a criação divina. E aquilo que não possuísse tal ligação era determinado como feio. Por isso, a definição do belo e do gosto como algo subjetivo só começou a ser desenvolvido na modernidade, quando ocorre aí uma quebra, na ligação entre religião e filosofia, através de movimentos como a Revolução Científica e o Iluminismo. Sobre o iluminismo, a gente pode inclusive destacar aqui um dos seus maiores representantes, a saber o filósofo Kant, que definiu o belo como sendo aquilo que agrada universalmente, sem interesse, e é fruto da relação entre sujeito e objeto. Ou seja, apesar do belo ser diferente de pessoa para pessoa, pois parte aí de uma ligação entre o sujeito que contempla e o objeto contemplado, ainda assim, algo será belo sempre que agradar alguém, de forma universal, e por isso definimos algo como sendo belo pela sua capacidade de nos agradar. O belo também é desinteressado, pois algo deve ser belo em si mesmo, sem interesse, ou seja, o belo não é um meio para se alcançar o outro fim, mas ele é simplesmente belo porque é belo, como um fim em si mesmo. Para Kant, o ser humano ele possui capacidade de determinar aquilo que ele chama de juízo estético, que é subjetivo na representação de um objeto. Então, por meio do juízo estético, nós possuímos a capacidade de produzir um prazer desinteressado, e nos fazer então compreender o belo existente na natureza. Por isso, o juízo estético, ele é fruto do livre jogo ali das estruturas cognitivas e da imaginação, capaz de nos fazer então compreender a escrita cifrada, por meio da qual a natureza fala com a gente e com as belas formas. E o que seria então o sublime, De acordo com o filósofo Kant, o sublime é o que nós percebemos por ilimitado e ultrapassa os limites sensoriais. Trata-se aqui então, de algo que inexiste no objeto, ou seja, ele é próprio do espírito humano. Por isso, enquanto o belo está ligado às nossas sensações, algo belo ele será belo porque agrada aos nossos sentidos. Ele será então pela experiência do sublime que nós podemos ali ultrapassar as barreiras sensoriais, porque o sublime então ele é essencialmente espírito, porque ele nos eleva, desse mundo e nos abre ali as portas para o suprassensível. Para exemplificar, nós podemos aqui entender o sublime da seguinte forma. O sublime, então, ele é aquele momento em que você está tão imerso, contemplando uma música, que você, inclusive, acha bela, que você acaba, então, se desligando de tudo aquilo que está à sua volta e fica totalmente inserido no universo daquela música. Ou seja, o seu espírito ele se liga completamente a essa música que você está contemplando. Em um momento em que você fica imerso em tudo aquilo que essa música está te proporcionando, e não só aos seus sentidos, mas também ao seu espírito. Portanto, aí para resumir, segundo Kant, belo vai ser
tudo aquilo que agrada por si mesmo, de modo desinteressado, universal e necessário, porque ele é subjetivo, ele é pessoal. Porém, né, o belo ele não é sublime, mas desperta o sentimento de sublime em nós, devido ao fato ali, né, de que nós projetamos no objeto a ideia de sublime que ele fez despertar em nós.